Hoje nós iremos meditar no tema duas chaves para viver grandes coisas. Duas chaves para viver grandes coisas. Quantos aqui acreditam que o nosso Deus é um Deus de grandes coisas? Eu também acredito nisso. E para que nós possamos meditar sobre esse assunto, eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Lucas capítulo 16. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 16. Hoje, para que nós possamos meditar nesse tema, nós iremos meditar sobre a parábola do mordomo infiel. A parábola do mordomo infiel. De todas as parábolas que Jesus contou, essa daqui é a mais difícil de se compreender. Isso é considerado por grande parte dos estudiosos da palavra. Então eu peço para que você redobre a sua atenção, porque dificilmente as pessoas pregam uma palavra sobre esta parábola, justamente porque ela é um pouco difícil de se compreender. Mas eu acredito que se o Senhor Jesus contou esta parábola, e se ela está no Evangelho, é porque ela é importante. E eu tenho esse princípio de buscar pregar o Evangelho na sua plenitude. Pregar na sua plenitude. É óbvio que quando você se predispõe a pregar o Evangelho em sua plenitude, nem toda a mensagem vai fazer as pessoas pular, se alegrar, chorar. Porque Jesus não falava só de coisinhas gostosas de se ouvir. Jesus falava sobre todo o assunto. Mas eu acredito que a bênção de Deus ela está justamente aí. No momento que a gente entende toda a vontade de Deus, todo o Evangelho, e é aí que nós começamos a amadurecer espiritualmente. Então, por que eu estou falando isso antes de ler o texto? Porque como é um texto um pouco difícil de entender, eu peço para que você abra comigo e vamos ler juntos com toda a atenção. Lucas capítulo 16. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Versículo 5. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, e assentando-te, já escreve 50. Disse, pois, ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta, e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um
e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém. Soberano Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças por tudo que o Senhor já tem falado conosco nesta noite, pelos louvores, pela oportunidade de poder te adorar, e agora iremos meditar na sua palavra. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, para que esta palavra não seja apenas um sermão, uma mensagem, mas que, acima de tudo, seja o poder de Deus agindo nas vidas que estão aqui e naqueles que irão ouvir esta palavra. Este é meu pedido em nome de Jesus. Amém. Amados, a parábola do mordomo fiel, aliás, a parábola do mordomo infiel, ela é uma parábola um tanto quanto curiosa e, de certo modo, de difícil compreensão. Porque quando você lê essa parábola de uma forma rápida, sem se atentar muito aos detalhes, dá a entender que o Senhor Jesus estava elogiando um servo que, de certa forma, deu prejuízo ao seu Senhor. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque nós iremos meditar em detalhes ao longo da mensagem. Então, de uma certa forma, essa parábola ela tem um certo grau de compreensão. Mas a grande questão aqui dessa parábola é que ela conta a história de um servo, um mordomo. Mordomo era o cargo máximo que um empregado poderia chegar na casa do seu patrão. Então, o mordomo era aquele que cuidava de tudo. Uma palavra mais atual seria que o mordomo era um administrador dos bens do seu senhor. Então, esse administrador aqui, esse mordomo, ele fez um mau trabalho, ele fez uma má gestão, ele administrou mal aquilo que foi confiado na mão dele. E devido a essa má gestão, o patrão dele chama ele e fala: olha, eu fiquei sabendo que você está desperdiçando os meus bens. Por causa disso eu vou te mandar embora. Então, põe aí em ordem aquilo que eu coloquei nas suas mãos, me presta um relatório daquilo que você estava administrando, e após isso você vai ser mandado embora. E a partir daí, esse servo, percebendo que ele ia ser despedido, ele toma uma atitude de preparar o seu futuro, para que depois que ele fosse despedido, ele tivesse pelo menos algumas casas para ele ir se hospedar, dormir, ou até mesmo trabalhar. E aí então, a Bíblia diz que ele vai e negocia, para resumir aqui, depois nós vamos entrar em detalhes, ele negocia com pessoas que deviam para o seu senhor. Para um que devia 100, ele fala: quanto está devendo para o meu senhor? Ele: estou devendo 100. Então ele coloca aí que está devendo 50. Para o outro que devia 100, ele fala: coloca aí que você está devendo 80. E por que ele fez isso? Ele fez isso porque, através dessa ação, ele ganhou a amizade daqueles homens que estavam devendo para o seu senhor. E dessa forma, depois que ele foi mandado embora, ele iria então ir até essas pessoas para, de certa forma, cobrar a eles um favor, uma retribuição pelo favor que, entre aspas, ele fez para aqueles homens. E essa atitude dele foi elogiada pelo seu senhor. O seu senhor, o patrão dele, quando soube disso, falou: nisso daí você foi prudente. E aí o Senhor Jesus, ele pega essa história, eu quero que você preste muita atenção. O Senhor Jesus, ele pega essa história para nos ensinar duas lições muito importantes. Eu disse para os irmãos que as parábolas, tem parábolas que são fáceis de compreender, tem parábolas que são difíceis de se compreender. Essa daqui é a mais difícil, pelo menos na minha opinião. E uma das chaves para você entender essa parábola é você não ficar pegando-se aos detalhes. Porque aqui o que o Senhor Jesus queria mostrar era a lição final. Qual era a lição final? A lição final era essa: que aquele servo, embora ele fosse um mau servo, embora ele tivesse feito uma má administração, embora ele fosse um servo que não foi competente no seu trabalho, que não foi prudente no seu trabalho, que ele também não foi eficiente no seu trabalho, embora ele tivesse todos esses defeitos, porém, essa atitude dele, que ele tomou na hora que ele foi mandado embora, foi uma atitude prudente.
E aí o Senhor Jesus ele vai pegar essa atitude desse servo para ensinar o seguinte para os seus discípulos: que muitas vezes as pessoas que não temem a Deus, que era o caso desse servo, que não servem a Deus, que não têm a palavra de Deus como um princípio para as suas vidas, essas pessoas, mesmo não servindo a Deus, elas são prudentes nas suas decisões. E em contrapartida, muitas vezes as pessoas que servem a Deus, que andam segundo a palavra de Deus, mas muitas vezes são imprudentes nas suas atitudes. E aí o Senhor Jesus ele vai dizer mais, ele diz que, e louvou aquele Senhor, no final ele diz assim, versículo 9, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então, qual era a grande lição dessa parábola? A grande lição dessa parábola era sobre a importância de nós, como discípulos de Jesus, sermos prudentes e eficazes em tudo aquilo que nós fazemos. E é por isso que eu disse para os irmãos no começo que hoje eu vou falar sobre duas chaves para viver grandes coisas. Porque no versículo de número 10, Jesus vai dizer assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então, qual que é a grande lição para nós aqui, que eu quero compartilhar com os irmãos? Deus, Ele quer realizar grandes coisas através da sua vida. Deus, Ele quer abençoar você e levar você em lugares, e alcançar pessoas, e fazer grandes coisas. Porém, para que nós possamos alcançar o próximo passo, para que nós possamos experimentar o cumprimento daquilo que Deus prometeu para nós, é necessário nós entendermos que nós só vamos avançar na medida que nós formos bons administradores daquilo que Deus já nos deu. A grande questão é que muitas vezes nós queremos o mais, nós queremos que Deus nos dê mais, nós queremos que Deus faça grandes coisas, nós queremos que Deus abra grandes portas, nós queremos que Deus nos prepare grandes oportunidades. Porém, Deus, Ele primeiro quer ver qual é o nosso grau de boa, Deus quer ver como está sendo a nossa administração acerca daquilo que Ele já entregou nas suas mãos. E é por isso que nessa noite, as duas chaves para que nós possamos experimentar grandes coisas é prudência e eficiência. Repita comigo: prudência e eficiência. Esse é o ponto dessa parábola. O ponto dessa parábola é: as pessoas que não servem a Deus, muitas vezes são mais prudentes e eficientes naquilo que eles fazem do que as pessoas que servem a Deus. As pessoas que não servem a Deus, o objetivo dela, basicamente, é as coisas desta vida. É comprar, é comer, é viajar, é ganhar dinheiro, é a glória dos homens. Tudo coisas passageiras, tudo coisas sem importância. Mas mesmo assim, mesmo eles tendo objetivos medíocres, porque são coisas passageiras, mas eles buscam da melhor forma possível. Eles fazem com prudência muitas vezes, eles fazem com eficiência. E aí Jesus vai perguntar para nós: se eles que buscam as coisas medíocres, coisas passageiras, coisas terrenas, eles são prudentes, quanto mais nós, que não estamos em busca de coisas dessa terra, embora nós precisamos delas, mas o nosso foco não é isso. O nosso foco são as coisas eternas, o nosso foco são as coisas espirituais. O nosso desejo é cumprir a vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus, porque as coisas dessa terra, elas vão passar. A glória dos homens, ela vai passar. Carro vai passar, casa vai passar, fama vai passar, like na rede social vai passar, seguidores vão passar, mas aquilo que nós fazemos em prol do reino de Deus vai ressoar para sempre. E é por isso que, se a pessoa que não serve a Deus, ele é prudente e eficiente na busca das coisas dessa terra, nós que servimos a Deus, temos que ser prudentes e eficientes em todas as áreas da nossa vida, e principalmente naquilo que nós fazemos para a glória de Deus. Então, este é o ponto da lição, este é o ponto da parábola. Então, em primeiro lugar, quero falar um pouco sobre a prudência. O que é a prudência? A Bíblia vai dizer, no versículo de número 8: e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido
prudentemente. Perceba que aquele mordomo, ele não era prudente, ele era imprudente. E ele era tão imprudente que quando ele vai ser mandado embora, ele não tem nada. Embora ele tivesse um cargo alto, que ganhava muito bem, mas quando ele vai ser mandado embora, ele saiu com uma mão na frente e outra atrás. Então ele não era prudente. E é por isso que a Bíblia vai dizer que ele foi louvado por haver procedido prudentemente naquela circunstância. Então, primeira coisa aqui, prudência. O que é a prudência, amado? Prudência é uma palavra um pouco complicada no hebraico. Mas basicamente prudência, ela tem a ver com prever uma necessidade. Repita comigo, prudência é prever uma necessidade. A pessoa prudente é a pessoa que, quando ele vai tomar uma atitude, antes dele tomar, ele pensa em possíveis problemas e necessidades que possam surgir. A pessoa prudente é assim. A pessoa prudente, antes dele fazer alguma coisa, ele pensa: se eu fizer isso, quais são os danos que podem acontecer comigo? Qual é a possibilidade de dar errado? Se der errado, o que eu vou fazer? Qual é o meu plano B? O prudente, ele pensa em tudo isso. O imprudente não. O imprudente, ele vai sem pensar no amanhã. O imprudente, ele só pensa no agora. E é por isso que esse servo, ele foi louvado pela sua prudência. Por quê? Porque quando o Senhor fala: eu vou te mandar embora, coloque em ordem aí as coisas que estavam na sua administração, ele pensa, ele fala: calma aí, eu vou ser mandado embora. Aí ele pensa nas possibilidades que ele tem. Possibilidade 1, se eu for mandado embora, a possibilidade 1, eu vou ter que cavar, ou seja, vou ter que fazer trabalho braçal. Isso daí eu não quero. Ele disse que ele não quer, possivelmente porque talvez ele já era velho, ou porque não aguentasse trabalho braçal, mas ele falou: trabalho braçal, não posso. Qual é a outra possibilidade? A outra possibilidade, eu vou ter que pedir esmola, vou virar mendigo, porque trabalhar pesado eu não vou. Um trabalho igual esse daqui eu não vou encontrar de ser mordomo, por isso que fala mordomia, está na mordomia, né? Porque o mordomo ele mandava em tudo. Então ele fala: trabalho pesado eu não vou fazer, pedir esmola, tenho vergonha. Então ele pensa: eu tenho um problema, eu vou ser mandado embora, e quando eu for mandado embora, o que eu vou fazer? Isso aqui é prudência. Ele está vendo o que ele pode fazer no futuro, e aí a partir disso, ele começa a fazer um plano, ele começa a pensar na possibilidade, porque o prudente, ele pensa e depois ele age. O imprudente, ele age, depois ele pensa, ele age, depois ele vai tentar corrigir. E aí perceba que existem pessoas, preste muita atenção, irmão, existem pessoas que são otimistas. O que é o otimista? O otimista é que ele vê o lado positivo de tudo. O otimista, tudo vai dar certo para ele. Tem o pessimista, que é aquele que tudo vai dar errado. Na cabeça, o pessimista, ele está vendo já que vai dar errado o negócio. E tem gente aqui que é otimista e gente que é pessimista, irmão, é a natureza, cada um é mais voltado para um canto. Só que tem o realista. O realista é aquele que vê as coisas da forma que são. Vamos aqui exemplificar. Imagine se esse servo, ele fosse otimista. Ah, vou ser mandado embora, mas não tem problema, vai dar tudo certo. Eu vou ser mandado embora aqui, mas eu vou arrumar um outro emprego ali, vou ganhar mais do que eu ganhava aqui. Eu vou ser mandado embora na área daqui a pouco. Esse senhor, ele vai pensar e vai ver que na verdade ele não deve mandar eu embora, porque eu sou um bom funcionário. O otimista, irmão, ele só pensa no lado bom. Só que ser otimista é uma tolice, porque nem sempre só dá certo as coisas na vida, as coisas dão errado. E o otimista, como ele sempre está esperando o melhor, quando vem o pior, ele não está preparado. O otimista é aquele que fala assim: eu vou para a Bahia sem estepe no carro, porque o pneu não vai furar. O pneu não vai furar. E aí ele está no meio do nada, na estrada, sem posto, sem nada, o pneu fura. E aí o sinal do celular não pega, ele não tem estepe, e aí ele fala: o que eu fui fazer? O otimista. Porque o otimista, ele não se prepara para o pior. Se ele fosse pessimista, ele não ia fazer nada, porque ele fala: se você mandado embora,
já era para mim, já estou velho, trabalhar eu não vou, pedir esmola eu não posso, eu vou morrer de fome, vou me entregar, porque o pessimista é assim, como ele nunca vê a possibilidade, ele já se entrega fácil, ele já desanima fácil. O pessimista é chato, irmão. O otimista você até vai com ele, agora o pessimista é difícil de lidar, porque sempre está vendo o pior. Então ele podia ser otimista, podia ser pessimista, mas ele não foi isso, ele foi realista. Ele viu as coisas da maneira que era. Ele viu: você mandado embora, se eu for trabalhar braçal, não posso, pedir esmola, tenho vergonha, então tenho que fazer alguma coisa. Isso é a prudência. É você ver as coisas da maneira que elas são. É você observar e ver as coisas da maneira que ela é. O prudente, presta atenção, a pessoa prudente é a pessoa que pensa e questiona. Para que eu seja prudente, eu tenho que dominar essa habilidade de pensar e de questionar. Pega aí a sua Bíblia, por gentileza. Veja que esse servo aqui, ele não era prudente, mas nessa situação aqui, ele foi prudente. Pensa que ele fez as duas coisas. Ele pensou e ele também questionou. Versículo 3. Veja. E o mordomo disse consigo. Parou aqui. Aqui é a palavra expositiva, irmãos. A gente só vai no que está escrito na Bíblia. E o mordomo disse consigo. O que é isso, disse consigo? O que ele estava fazendo? Estava pensando. Ele viu a situação dele. Ele falou: opa, calma aí. Aí ele começou a conversar. Você já viu aquela pessoa? Quantas vezes eu já ouvi isso? Você também já deve ter ouvido. A pessoa que teve uma grande ideia, uma coisa que mudou a vida dela. E aí quando ela vai contar para você como que ela teve essa visão, essa ideia, ela fala assim: não, eu estava pensando, rapaz. Porque sempre começa assim a conversa. Sempre uma grande mudança começa com a pessoa assim: não, porque eu estava pensando esses dias. Por que eu estou andando com esse carro aqui? Por que eu estou fazendo tal coisa? Sempre assim. É você pensando. É por isso que a gente não pode deixar de pensar, irmão. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com o uso excessivo do celular. Porque o celular, ele incentiva você a ter uma atitude passiva constantemente. Você olha, fica olhando para a tela, só recebendo o que está sendo enviado. E aí você olha, até que dá o sono, aí você vai dormir. E aí no outro dia você acorda e olha de novo, vai trabalhar. Qual é o tempo que você tira para pensar na sua vida? Qual é o tempo que você tira para pensar se você está indo no caminho certo ou errado? Então o servo, ele pensou consigo, e aí ele foi o segundo passo. Versículo 3 ainda. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. Aí é o segundo passo, a pergunta. Ele pensou e ele perguntou: o que eu vou fazer? Esse é o passo da sabedoria, da prudência. É você fazer pergunta. É você não ter medo de perguntar. Isso daqui que eu estou fazendo está dando certo? Isso daqui que eu estou fazendo, qual é o risco? É a prudência. É a arte de você perguntar. Agora deixa eu aplicar aqui essa palavra. Eu vou dar alguns exemplos que talvez não se apliquem para a sua vida, mas aí você vai aplicar para a sua vida. Para que você saia daqui hoje com essa palavra na sua mente, prudência. Por exemplo, imagine lá um empresário. Ele tem uma empresa. E esse empresário, ele está indo no piloto automático. Eu tenho essa empresa faz 20 anos, então eu vou continuar aqui, vai que vai. Só que o empresário, ele não para pensar: calma aí, mas cada ano que passa, o meu lucro está diminuindo. Cada ano que passa, parece que eu estou vendendo menos. Mas muitas vezes ele fala: não, ele é otimista. Não, mas é só uma fase, vai dar certo, vai melhorar. Mas não está melhorando. Só está piorando, ele está sendo otimista. Então o que ele deveria ser? Realista. Opa, se cada ano que passa está diminuindo, está dando para me viver ainda, mas vai chegar uma hora que não vai dar mais. Então, ao invés de eu esperar a empresa falir de uma vez, eu vou começar a me preparar para outra possibilidade, para uma outra carreira, ou para minha empresa e para uma outra área. Isso é prudência. É você já ir antecipando algo para que a transição seja suave. Mesma coisa agora, estou falando de empresário, eu vou falar agora para o empregado. Imagina que você está numa empresa, e você está: não, estou empregado, vai que vai. Eu lembro quando eu trabalhava na MAB, rapaziada, ela era uma alegria. Não, a MAB é estável, a MAB nunca vai falir. Eu vou ficar aqui minha vida inteira. Eu lembro, irmãos, eles falavam isso. E eu falava: eu não, eu quero me preparar para outra coisa. Eu quero trabalhar com a coisa que eu amo, que é música. Graças a Deus estou aqui, trabalhando com música. Mas ele: não vai falir. Faliu. Muitos não receberam até hoje.
Então perceba, um empregado, se eu estou trabalhando numa empresa, e você fica acomodado, não, essa empresa, eu estou aqui acomodado, eu ganho bem, mas e se ela mandar você embora? Quando mandar você embora, você vai conseguir arrumar um trabalho que você vai ganhar a mesma coisa? Será que você vai conseguir manter o seu padrão de vida? Então pense, se mandar eu embora, eu tenho que já estar me preparando para uma outra possibilidade. Deixa eu te dar um exemplo. Hoje no Brasil, milhões de pessoas trabalham com Uber. Esses dias, um tempo atrás, meu carro estava arrumando, eu andei de Uber alguns dias, e aí eu conversei com um lá, que ele falou, não, eu já sou Uber faz 4 anos. 4 anos que eu estou aqui trabalhando com Uber, e vou trocar de carro e vou continuar. Quer dizer, ele colocou na cabeça dele que ele vai seguir essa carreira e vai embora. Tudo bem, é um trabalho digno. Só qual que é o problema? O problema é que tudo indica, segundo várias estatísticas, que até 2030, irmão, está logo ali, já vai ser natural o carro totalmente autônomo, sem motorista. E a Uber e a Tesla, que são 2 empresas de tecnologia, já estão vendo isso. Em breve você vai ver carro andando na rua sem motorista. Você fala, não, isso é impossível, vai acontecer. E aí, ou seja, a pessoa que está lá, não, eu sou Uber, eu estou estável. De repente, chega essa bomba, não vai ter mais motorista no Uber. E agora, o que eu faço? Eu estou nessa profissão faz 10 anos. E eu não me preparei para outra coisa. Foi imprudente. Então perceba, imprudência é você pensar. Outra coisa, quando fala de prudência. Prudência no relacionamento. Às vezes a pessoa está no relacionamento, num casamento, num namoro, numa amizade, onde o relacionamento está sendo desgastado. Está cada vez indo de mal a pior. E a pessoa, às vezes, é otimista, não, mas vai melhorar. Não, meu casamento está desgastado, mas vai melhorar. É otimista. Não, irmão, seja realista. O negócio não está indo bem. Então eu preciso pensar, eu preciso me questionar e tomar uma atitude. Isso é prudência. Porque não adianta esperar depois que der tudo errado. Aí não, depois que já deu o divórcio, aí a pessoa começa a corrigir tudo. Aí talvez já é tarde. Então seja prudente. Antecipa as coisas. Opa, aqui esse relacionamento não está indo bem. Então eu vou pensar, eu vou reajustar e eu vou tomar uma atitude. Isso é ser prudente. Então, dê exemplos aqui de prudência. Prudência é você ver a realidade. É você não viver no mundo da fantasia. É você ver a realidade e tomar uma atitude. E aqui vem o segundo passo dessa mensagem. A primeira chave para viver grandes coisas é a prudência. A segunda chave é a eficiência. O que é a eficiência? Eficiência é a capacidade de realizar um trabalho com sucesso, utilizando os recursos disponíveis sem desperdício. Eficiência tem a ver com não desperdiçar os recursos que estão disponíveis. Isso é eficiência. Agora se fala, de onde você tirou isso daí? Está na Bíblia. Lucas, na parábola que nós acabamos de ler. Esse servo, presta atenção. Quando ele percebe que ele vai ser mandado embora, ele é prudente, ele já antecipa, vou ter que fazer alguma coisa. E aí agora vai a eficiência dele. Ele fala, eu tenho que fazer alguma coisa, mas quais são os recursos que eu tenho à disposição? O que ele tinha à disposição? Ele avaliou o quadro. Serviço braçal? Não vou. Pedir esmola? Não vou. O que eu posso fazer? Eu vou ser mandado embora. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, mas ele tinha uma coisa. Veja o que ele tinha. Versículo 2. E ele, chamando, disse-lhe, que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser meu mordomo. Sabe qual era o recurso que esse servo tinha, irmão? Ele tinha que prestar contas. Ou seja, o senhor dele, preste muita atenção agora. O senhor dele chama ele e fala, rapaz, eu vou te mandar embora. E agora que eu vou te mandar embora, você tem que me apresentar um relatório daquilo que você estava cuidando. Ele estava aqui, o relatório. Está aqui o relatório. A única coisa que esse servo tinha, presta atenção na eficiência. Eficiência, realizar um trabalho com os recursos disponíveis sem desperdício. Esse servo fala, eu não tenho nada. A única coisa que eu ainda tenho é que esse relatório aqui, eu vou ter que apresentar um relatório para o meu senhor. Então o que ele faz? Ele usa o relatório para preparar o seu futuro.
É isso que ele fez. Ele chega lá para o homem: quanto você está devendo para o meu senhor? Eu estou com o relatório aqui, vou apresentar para ele. Quanto está na sua conta? Quanto você está devendo aí? 100. Então aqui também aqui no meu está dizendo que você deve 100 também. Então faz o seguinte: como eu sou teu amigo, coloca aí que você deve 50. 50, colocou 50 aqui, pagou o senhor dele. O outro lá: quanto você está devendo? Eu devo 100. Então não deve mais 100 não, você deve 80 agora, colocou 80. Essa parte aqui, abre parênteses, é uma parte polêmica. Há muitas explicações do que ele fez aqui. Mas a explicação mais plausível é que esse servo, ele cobrava juros das pessoas. Ele cobrava mais, que era algo que não era permitido para os judeus, cobrar juros altos. E esses juros que ele cobrava, era para ele mesmo, ele cobrava sem o senhor dele saber. Então, possivelmente, o que ele fez foi o quê? Foi tirar os juros que era dele, para que ele pudesse ganhar a amizade das pessoas. De maneira que depois o senhor elogia ele, o próprio senhor dele elogia, dizendo que ele fez uma coisa boa. Então, fecha parênteses, mas isso daí é uma questão que não é o foco aqui. Então, ele usou a única coisa que ele tinha, que era o relatório. Ele falou: eu vou usar esse relatório para ganhar a amizade das pessoas. E foi isso que ele fez. Ele usou o que ele tinha na mão. Porque, irmãos, ele tinha 3 destinos, esse servo. Ele tinha o destino ruim, o destino péssimo e um destino horrível. Qual era o destino ruim? Morar de favor. Isso é ruim. Para ele que era mordomo, morar de favor, ruim. Só que tinha uma coisa pior ainda, que era fazer trabalho braçal. Para ele: não, trabalho braçal para mim eu não aguento. Então isso era péssimo. Mas se ele não quisesse morar de favor ou fazer trabalho braçal, ele tinha algo ainda pior, que era horrível, que era mendigar. Então ele fala: eu tenho 3 escolhas: o horrível, o péssimo ou o ruim. Eu vou escolher o menos pior, que é morar de favor. Então ele usou os recursos que ele tinha nas mãos para que ele pudesse alcançar o seu objetivo. E agora eu já estou partindo para o final. Nós aprendemos que eu preciso ser prudente, e eu preciso antecipar as coisas. Agora nós estamos falando de eficiência, que é você realizar uma tarefa, um trabalho, da melhor maneira possível, usando os recursos que estão à sua disposição. Agora presta muita atenção no que eu vou te dizer, porque essa palavra aqui, ela se aplica tanto para as coisas espirituais, como para qualquer área da sua vida. Às vezes nós ficamos reclamando que eu não consigo realizar tal coisa porque eu não tenho o recurso necessário. Ah, porque eu não tive oportunidade de estudar. Ah, porque eu não tive uma oportunidade. Ah, porque eu não tenho um diploma de faculdade. Ah, porque eu não tenho o equipamento necessário. Ah, porque eu não tenho isso. Ah, porque eu não tenho aquilo. Quando, na verdade, essa atitude é uma atitude de pessoas ineficientes. A pessoa ineficiente é a pessoa que ela sempre está reclamando daquilo que ela não tem. A pessoa eficiente, por outro lado, ela utiliza aquilo que ela tem e faz o melhor que dá para fazer. Agora eu quero que você saiba que Deus, Ele entregou muitas coisas na sua mão. Deus, Ele nos deu muitas coisas, e o que Deus, Ele quer de nós, tanto como indivíduos como igreja. Deus, Ele quer que a gente alcance o nosso objetivo, utilizando os recursos que estão à nossa disposição. Essa é o cerne dessa palavra, a prudência e a eficiência, que Jesus disse aqui. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine você, Jesus ele falou aqui que os filhos das trevas, muitas vezes são mais prudentes que o da luz. Que paulada, amados. Que palavra pesada que os discípulos ouviram. Agora vamos entender isso na prática. Vou começar a aplicar aqui. Carnaval. Aliás, música na igreja. Eu toco na igreja há 20 anos. O Silvio já até sabe por onde que eu vou ir, né? Eu toco na igreja há 20 anos, irmãos. Já toquei tanto em igreja pequena, como igreja muito grande, de 3 mil membros. E eu sei, irmão, que todo lugar é igual. É uma dificuldade o negócio da música. Aqui a gente está bem até, graças a Deus, o pessoal é uma benção. Mas é uma dificuldade, irmão. Tanto no questão do empenho das pessoas, quanto no questão dos recursos. Ah, vamos comprar uma corda para guitarra. Não, mas não tem dinheiro, mas vai usando essa daí mesmo. A corda está faltando dar inflamação no dedo da pessoa, mas não troca, porque não quer gastar. Ah, vamos comprar um amplificador para a igreja melhor. Não, vai com esse daí velho mesmo, lá do tempo dos anos 50. Não, mas esse daqui está ruim. Não, mas vai esse daí mesmo. É para Jesus, irmão, é para Jesus. Para Jesus, para Jesus é o pior, o que é isso?
Ah, não, mas vamos melhorar aqui, vamos alugar um salão melhor para receber os irmãos, com uma sala. Não, irmão, vamos num lugarzinho simples mesmo de madeira aí, a pessoal tudo amontoado lá, porque é para Jesus. Eu falei, então, se é para Jesus, aí que tem que ser o melhor. Então, na área da música, uma dificuldade. Às vezes as pessoas não querem ensaiar, às vezes não querem se empenhar, muitas vezes as próprias denominações não querem investir. Essa é a dificuldade. Só que quando você vai lá e olha o carnaval, irmão, veja bem, a festa da carne, não acontece nada de bom lá. É a festa do tinhoso carnaval, só acontece coisa ruim. Mas as pessoas que participam, as grandes escolas de samba, quando acaba o carnaval de um ano, eles já começam a preparar do outro. Eles já começam a preparar a letra, começam a pensar qual vai ser o tema, começam a compor a música, começam a preparar a fantasia, para que quando chegue, esteja tudo perfeito, porque eles querem a nota máxima. Quando chega lá na hora da apuração, nota 10, eles ficam tudo felizes, porque eles querem ser aprovados. E isso porque eles estão lá no carnaval, que é a festa da carne. Agora veja bem, se as pessoas que estão lá no carnaval, na festa da carne, fazendo para o tinhoso, eles fazem o melhor, quanto mais nós que vamos adorar o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, a autoridade máxima do universo. Nós temos que fazer bem feito, nós temos que fazer o nosso melhor. Então é isso que Jesus estava falando. As pessoas que não temem a Deus, eles utilizam o recurso, eles são eficientes para fazer aquilo que eles querem fazer. Então nós que servimos a Deus, também temos que saber utilizar os recursos com eficiência, tanto para o seu bem-estar e da sua família, quanto para a obra de Deus. Agora, que recursos são esses? Você fala, eu não tenho recurso nenhum, vou te dar 4 recursos aqui, que você tem, que Deus te deu. O primeiro recurso que Deus te deu é o dinheiro. Você fala, eu não tenho dinheiro não, irmão. Tem dinheiro, irmão, você tem dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa, e eu vou te dizer o porquê que você tem dinheiro. Se não tem, vai receber, nem que Deus vai dar. Mas você tem. Sabe por quê? Capítulo 16, olha só o que Jesus disse. Capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel. Então acabou. Talvez você tenha pouco, mas alguma coisinha você tem. E a grande questão aqui é, se eu for fiel, fiel aqui tem a ver com não roubar, mas tem a ver principalmente com administrar bem. Usar com sabedoria. No versículo de número 9, Jesus disse assim, e eu vos digo, preste muita atenção aqui, irmãos. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Versículo 9 diz, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Numa outra tradução está dizendo assim, granjeai amigos com as riquezas deste mundo. Então perceba, o dinheiro é mal ou é bom? Dinheiro não é mal nem é bom, irmão. O dinheiro glorifica a Deus? O dinheiro não glorifica ninguém. O dinheiro ele é um objeto. Agora, você, posso usar o dinheiro para contribuir para que o nome de Deus possa ser glorificado. Quem que ensinou isso? Jesus. Ele está dizendo aqui, ó, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. E aqui é o que eu estou falando. Já viu que muitas vezes, irmãos, e aqui você sabe que eu quase não falo de dinheiro, irmãos. Mas aqui eu vou falar porque está dentro da palavra, e eu não fujo do assunto. Mas vamos lá. Tem pessoa que é só falar de dinheiro na igreja, a pessoa fica toda arrepiada, já quer sair correndo e tal. Só que tem uma coisa. As pessoas lá do mundo, quando eles querem fazer alguma coisa, eles usam o dinheiro e fazem. Já viu o torcedor de futebol? Aí pegou. E aqui tem torcedor. Deus vai falar aqui. Já viu o torcedor, irmão? Tem um trem que chama sócio torcedor. O camarada paga uma mensalidade todo mês, irmão, lá para o time dele, para o Corinthians, para o São Paulo, para sofrer, irmão, porque o time só perde. Mas ele paga aquilo de lá. Ele sai daqui, vai lá no estádio, fica gritando, morre de gritar, e o time perde, não dá em nada. Está entendendo? Mas ele paga. Mas aí quando é dar dinheiro para abençoar a obra de Deus? Eu não, dinheiro para a igreja é nada. Daí, para as coisas de Deus não tem. Então a gente precisa rever isso. O dinheiro que Deus te deu, independente se é pouco ou se é muito, use ele para o seu conforto, para a sua família, e use ele também para
o benefício da obra de Deus. O segundo recurso que Deus nos deu, que é mais caro que o dinheiro, é mais valioso que o dinheiro, é um recurso que se chama tempo. O tempo, ele vale mais que o dinheiro, por um seguinte motivo, irmão. Se você perder 100 reais, você vai ficar nervoso, você vai ficar bravo, perdi 100 reais. Só que depois você vai trabalhar e vai recuperar os 100 reais, sim ou não? Sim. Agora, se você perder tempo, você não recupera nunca mais, irmão. O tempo não tem como recuperar. Tem como você ajustar a sua vida daqui para frente. Ah, não, vou recuperar o tempo perdido. Não vai, já foi. O tempo que perdeu já foi. Não tem como recuperar. Então é por isso que, das duas, uma. Ou a pessoa não tem dinheiro, ou ela não tem tempo. Porque se você não tiver as duas coisas, meu Deus do céu. Né? Então, ou você, não, eu estou sem dinheiro. É porque talvez você não está tendo um trabalho. Então, você tem tempo. Ou você tem dinheiro, mas não tem tempo. Não, eu trabalho demais, ganho bem, mas trabalho demais. Ou é pior ainda, você trabalha demais, mesmo assim não tem dinheiro, que também acontece. É tudo possível, irmão. Mas agora a questão aqui é que o tempo é valioso. E é um recurso que Deus nos deu. Eu disse que a palavra eficiência é utilizar os recursos da melhor maneira possível, sem desperdício. Então, irmão, por favor, igreja do Senhor, que estão aqui e que vão me ouvir, Deus nos deu uma missão, e nós não podemos desperdiçar o nosso tempo com coisas fúteis. Nós não podemos deixar a nossa vida passar, e a gente perder tempo com coisas que são insignificantes. De vez em quando, irmão, pega o seu celular, veja lá quanto tempo que você está gastando com o Instagram, quanto tempo que você está gastando com o Facebook, com o TikTok, com o YouTube. Dá uma olhada, faça uma reflexão, porque às vezes eu fico 5 horas na rede social, mas não tenho 1 hora para estudar alguma coisa. Eu não vou nem falar de estudar a Bíblia, irmão, não vou nem falar isso daí, mas de estudar alguma coisa, de aprender alguma coisa nova, de investir na minha vida. Ah, eu não tenho tempo. Tem sim. É só você rever as suas prioridades, porque o tempo é um recurso que Deus te deu. Você pode não ter nada, mas você tem tempo. Então use o seu tempo com sabedoria. O terceiro recurso que Deus nos deu, irmãos, são as pessoas. As pessoas que fazem parte da sua vida é um recurso que Deus te deu, que você pode, além de cuidar delas, você pode ajudar elas e ser ajudado. Às vezes você conhece alguém. Eu estava conversando ontem com o meu cunhado e falando para ele lá atrás, quando eu fui começar a trabalhar com música, o que eu fiz, irmão? Eu entrei em contato com um monte de gente que tinha estúdio e falei: você não me recebe aí para me conversar meia horinha? A maioria disse não para mim, mas teve uns 2 que disse sim. O que eu fui fazer com eles? Eu fui falar o seguinte: viu, você já está nessa área faz tempo, você já é produtor musical, fala para mim um pouco dessa área, como que é? O que eu tenho que comprar? Para entender como que era. Isso é o recurso, são as pessoas. Então é um recurso que Deus nos deu, as pessoas. Outro recurso que Deus nos deu, eu falei do dinheiro, falei do tempo, falei das pessoas, e outro recurso, para finalizar, a tecnologia. E aqui, irmãos, essa palavra, toda vez que eu leio ela, eu não consigo pensar em outra coisa. Porque Jesus disse o seguinte, que os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então eu observo, nós temos hoje a tecnologia nas nossas mãos. Nós temos a possibilidade, irmãos, eu lembro quando eu comecei na música, para mim aprender uma música, eu tinha que ir lá na banca, comprar uma revistinha, e tinha que torcer para que aquela música tinha na revistinha lá do que eu comprava, e geralmente não tinha. Minha mãe lembra que eu tinha em casa, irmão, uma caixa cheia de revista de música, irmão, era um negócio terrível, era uma caixa cheia de revista, porque era o que tinha. E geralmente eu não encontrava o que eu queria. Hoje não, hoje você fala assim: eu quero aprender tal música. Digita lá, você acha, a cifra, um tutorial. Eu estou falando de música porque é a área que eu vivi minha vida inteira. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que hoje nós temos acesso à tecnologia. Nós temos acesso à informação. Nós temos acesso ao mundo. E a pergunta é: como que eu estou usando estas coisas? De que maneira que eu estou utilizando essas coisas? Então são recursos que Deus nos deu: o dinheiro, o tempo, as pessoas, tecnologia. E eu quero concluir dizendo o seguinte: o Deus que nós servimos é um Deus das grandes coisas. O Deus que nós servimos, Ele quer nos levar a lugares que nós não imaginamos. Deus, Ele quer entregar coisas na sua mão que você não imagina.
Deus, Ele quer fazer coisas através de você que você não imagina. A sua vida não é por acaso. Você não está nesse mundo por acaso. Você não está no seu emprego por acaso. Você não está naquele cargo por acaso. Você não vai ter essa empresa por acaso. Você não está morando em tal lugar por acaso. Não, aonde você está é porque Deus te colocou lá. E assim como Deus te colocou lá, assim como Deus te colocou onde você está, Deus quer te levar para outros lugares. Deus quer colocar outras pessoas na sua vida. Deus quer aumentar a sua influência. Mas para que nós possamos experimentar de Deus isso, nós precisamos ser bons administradores daquilo que Ele já nos entregou. Então eu quero que você saia daqui nessa noite com essa palavra em sua mente, que a partir de hoje nós sejamos mais prudentes e sejamos mais eficientes. Que nós sejamos mais prudentes e mais eficientes. Que nós possamos olhar para o futuro. Que nós possamos usar os recursos com mais sabedoria. Que nós possamos evitar desperdícios e usar aquilo que Deus nos entregou da melhor maneira possível. Porque se eu for fiel no pouco, Deus me colocará sobre o muito. Mas se eu não for fiel no pouco, Deus não vai me colocar sobre o muito. Se eu quero viver coisas novas, eu preciso ser fiel naquilo que já está disponível para mim. Feche os teus olhos. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esta palavra. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos confiou coisas espirituais. O Senhor é aquele que nos confiou coisas especiais aqui nessa terra. O Senhor nos confiou pessoas. O Senhor nos confiou recursos. O Senhor nos confiou dons espirituais. Ó Pai querido, que o Senhor nos dê sabedoria, para que possamos utilizar aquilo que o Senhor nos deu com prudência, ó Pai. Abra a nossa visão, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê discernimento espiritual, para que nós possamos utilizar os recursos que o Senhor nos entregou da melhor maneira possível. Que o nosso dinheiro seja usado com sabedoria, ó Pai, para o bem da nossa família e para o bem da sua obra. Que o nosso tempo seja usado com sabedoria, ó Pai, para o nosso crescimento espiritual, pessoal. Nos dê sabedoria para utilizar os recursos, a tecnologia, as pessoas que o Senhor nos confiou. Que nós possamos utilizar tudo para a glória do Seu nome. Ó Espírito Santo, que o Senhor neste momento e a partir de hoje abra o entendimento do Teu filho e da Tua filha. Senhor, aquela ideia que eu não conseguia ver, ó Pai, aquele projeto que eu não conseguia enxergar, que a partir de hoje o Senhor comece a abrir os nossos olhos, a abrir os nossos horizontes. E eu sei que o Senhor está falando com pessoas aqui neste lugar, ó Pai. Eu sei que existem pessoas aqui que talvez estavam empacados, sem caminhar, mas a partir de hoje o Senhor vai dar uma visão diferente. O Senhor vai dar sabedoria para agir diferente, para ver diferente, para utilizar os recursos de uma forma diferente. O Senhor abre a nossa visão. O Senhor nos tira da mediocridade, nos tira da mesmice. Ó Senhor, mas nos faz pensar diferente, nos dê inteligência espiritual. Abre o nosso entendimento. Esse é o nosso pedido, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.